quem está começando agora no mundo do trading, quer alavancar o seu capital começando de baixo, uma das principais dificuldades é encontrar uma metodologia que de fato faça com que ele tenha essa possibilidade e consiga essa multiplicação. Meu nome é Wellington Silva, eu sou entusiasta investidor cripto desde 2016 e no vídeo de hoje vou te falar sobre as duas formas de você operar com o trading e ter resultados e como você faria para alavancar um capital pequeno, caso você tenha pouco capital, por exemplo, $100, R$ 500 e queira alavancar esse capital da forma mais rápida possível, com reais possibilidades de conseguir. Se você é veterano aqui no canal e gosta do meu conteúdo, já deixa o seu gostei. Se você é novo no canal, já assiste os meus vídeos, mas ainda não é inscrito, já se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho das notificações para você não perde nenhum dos meus vídeos e toma as melhores decisões do mundo cripto. Então quer saber como você poderia alavancar uma conta pequena no trading de criptomoedas? Bora pro vídeo. Prontinho pessoal, cá estou então no gráfico do Bitcoin. Imagine o seguinte, imagine então que você está começando no mundo do trading, mesmo você que já tem um certo tempo, talvez você já conheça esse conceito que eu vou passar na aula de hoje, mas com as ideias que eu vou passar aqui, provavelmente você não me viu falar ainda. E se você tiver uma estratégia da forma que eu vou falar aqui, não importa como você faça, mas se você tiver, você vai poder alavancar absurdamente o seu capital, beleza? Indo lá para o Excel, imagine o seguinte, imagina que você tem ali 4 opções de estratégia. Eu já falei aqui no canal sobre a esperança matemática, sobre o valor esperado, tá? Que é o quanto é esperado que você ganhe em média ali por cada operação que você faz em um determinado método. Imagina o seguinte, primeiro método você tem uma taxa de acerto absurda. 97% das vezes você consegue acertar a operação, sair no lucro. E quando você perde ali apenas 3% das vezes. Né? Então, de 100 operações, 3 dão errado em média. Obviamente esse valor pode variar para cima, um pouco para baixo, mas em média seria isso aqui. E para conseguir ter um ganho real, ter um ganho relevante de fato em cada operação, você tem que entrar com 100% capital. Então, quando esse método está errado, você quebra a sua banca. Se você, ou a sua conta, como você quiser chamar, se você quiser entrar e buscar ali apenas 1000% de ganho, você teria que entrar com 10% do seu capital. Só que aí você vai ganhar 0,5% por operação, tá? Pode não ser tão interessante para o cara que começa com $100. Ele quer crescer esse capital rápido e se ele aplica só 0,5%, se ele aplica só 10% do capital e fica ganhando 0,5%, 50 cêntimos, 50 centavos a cada operação, vai demorar muito para esse capital crescer, para esse capital chegar no montante que ele precisa para conseguir ganhar o dinheiro de fato. Afinal, esse é o objetivo, tá? Então vamos supor que ele vai entrar sempre com 100% do capital e vai ganhar 5% de lucro ali naquela operação, tá? O método que você vai aplicar para alcançar isso aqui, vamos deixar de lado, vamos supor esse cenário hipotético aqui. Nesse cenário, o cara teria ali um lucro possível de 1,85% em média por operação, um valor esperado, um lucro esperado por operação de 1,85%, operando dessa forma. Fazendo isso aqui, tá, com esse primeiro método, o cara conseguiria ao longo do tempo multiplicar muito o capital. Já vou mostrar para vocês como fazer, tá? O segundo método seria um método ali onde o cara acerta 50-50, mas ele ganha muito mais quando acerta do que perde quando erra. Tá? Então ele ganha 2 ali quando acerta, perde 1 quando erra. Entrando ali com 100% do capital, ele tem ali a esperança matemática de ganhar 0,5% em média o valor esperado de lucro de cada operação, tá? Isso ao longo do tempo, em média ganhar 0,5% por operação. Isso aqui faz com que ele acerte pouco, então 50% de acerto, 50% de erro. Essa metodologia aqui, ela pode ser utilizada para você trabalhar no longo prazo, aos poucos, ir trabalhando e operando, sem pressa, entrando com uma porcentagem com todo o capital, sabendo que se você errar a operação, você vai perder 1% do capital apenas, ok? Mas você sabendo que no longo prazo vai ser lucrativo. Você não tem chance de quebrar a sua conta operando um método como esse, porque tem um valor esperado positivo, e você entra ali com 100% do capital, mas quando erra, perde apenas 1%. Beleza? A terceira opção seria a opção onde você acerta mais do que erra, e você ganha o mesmo quando você acerta e perde o mesmo quando você erra. Então 1% para o ganho, 1% para a perda, mas você acerta mais do que erra. Então veja, tem um exemplo, né, gente? Perde muito mais quando erra do que ganha quando acerta.
A gente tem um exemplo da gente ganha mais quando acerta do que perde quando erra, mas a gente acerta 50-50, a gente não tem mais acerto do que erros. A gente tem um método onde a gente ganha a mesma quantidade do que perde quando ganha e quando perde, né? Que mais acerta mais. E nesse método a gente teria esperança matemática também positiva, só que uma esperança menor do que o método 2. O método 2, no caso, para quem vai trabalhar pensando em crescer o seu patrimônio ao longo do tempo, ele tem uma esperança matemática maior, o lucro esperado vai ser maior, ou seja, compensaria mais, sem avaliar outros critérios, o método 2, entre esses dois métodos. E o método 3 é aquele método em que o cara acha que ele vai ganhar dinheiro, tá? Então imagine ele descobre uma estratégia mirabolante que acerta 99% das vezes. Claro, muito próximo da 97%, né? Mas pensa só, 99% das vezes ele só erra 1%. Quando ele ganha 1%. Quando ele perde 100% do capital. Isso aqui, mesmo que ele acerte muitas vezes, ganhando apenas 1%, não compensa tanto ele aplicar um método de alavancagem que eu vou mostrar para a primeira opção. Por quê? Porque, inevitavelmente, no longo prazo ele vai perder. Se ele ficar aplicando isso aqui sempre, às vezes ele vai passar longos períodos ganhando e multiplicando capital, e às vezes ele vai quebrar. Só que, mesmo que ele saque o lucro e fique sacando partes do lucro das operações, vai chegar uma hora em que, mesmo que ele acerte a maioria das vezes, as perdas, o número de vezes que ele quebra vai ser maior do que o número de vezes que ele ganha, do que o lucro que ele obteve nos ganhos ali. Ele acaba saindo do prejuízo, mesmo que ele faça o método que eu vou mostrar para vocês aqui na opção, tá? Então, a gente teve esses 4 métodos aqui. Para que eu passei isso aqui para vocês? Para vocês entenderem o seguinte, que o que importa não é se você acertar muito, se você acertar pouco, se você acerta mais do que é. O importante é a relação entre a sua média de ganho, a média de perda e as suas taxas de acerto. Ou seja, você tem uma esperança matemática positiva. Como eu já mostrei para vocês, a esperança matemática vai ser ali simplesmente a taxa de acerto vezes a sua média de ganhos, mais a sua taxa de erro, vezes a sua média de perda. Se a média de perda estiver negativa, você vai usar o mais. Se a média de perda estiver positiva, você vai usar menos, tá? Então, você tem essa fórmula aqui da esperança matemática, bem basicona para vocês. Dito isso, como é que você vai fazer, está começando, como é que você tem que fazer para alavancar? Se você quiser, digamos assim, pegar um capital pequeno e tentar transformar esse capital pequeno em $100 em $3.000, em $5.000. A única possibilidade que eu vejo de você fazer isso sem quebrar loucamente, sempre, sem estar sempre quebrando e sem ter a chance de fato ganhar, é você ter uma estratégia que acerta muito com a esperança matemática positiva. Porque se você pensa só, o cara ele ganha 0,5% para cada operação em média, tá? Mas já acerta 50%, 50-50, 50-50. A maioria das operações, aliás, a metade das operações ele vai errar. Então não dá para você aplicar um método, você entra com 100% capital, ganha um lucro relevante e vai sempre fazendo juros compostos de crescer esse capital absurdamente em pouco tempo. Você vai conseguir fazer isso no longo prazo, você operar ali por 1 ano, 2 anos. Com essa estratégia aqui, que ganha 0,5% em média, tirando custos operacionais já, você vai conseguir crescer muito seu capital. Por exemplo, se ele fizer essa simulação aqui, colocar um lucro esperado de 0,5% ao longo do tempo, olha só o quanto ia demorar. Em 30 dias, você ia ganhar ali 16%. Se você não tivesse nenhuma perda, então, não teve nenhuma perda em 30 dias, o que é praticamente impossível, afinal você vai ter entre perdas e ganhos, né? Você vai perder ali, você teria um lucro de 16%, seria maravilhoso, né? Em 30 dias. Mas, como ter esse erro de 50%, 50-50, você acaba tendo um lucro muito, muito, muito menor quando você olha ali para o final do mês. Quando você pega um método que você tem a taxa de acerto alta e um lucro baixo em relação ao que você arrisca, então, você está arriscando 100% do capital, está arriscando quebrar caso dê errado a operação, para ganhar 5%. Mas a esperança matemática é positiva. Olha só o que acontece. Então, imagine que você ganha 5% por cada operação. Em 15 operações, você dobra o capital investido. Em 15 operações. E a chance de você dobrar esse capital investido é muito maior do que você quebrar. O que é que você faz? Coloca lá o capital, entra com 100% e, quando dobrar o capital, você saca o que você investiu e vai deixando o resto até atingir o objetivo. Outra tática, caso você queira diminuir esse risco de quebra, é você entrar com 25%. Então, você
entra ali com 25% do capital, se perde, você perde 25% do capital e você vai ganhar ali, então 5% aqui dividido por 4, você vai ganhar 1,25% quando der certo, tá? Vamos colocar aqui 1,25%. Olha só, vai demorar muito mais, 30 dias você faz 50%. Se você tem perdas no meio do caminho, beleza, mas você tem uma esperança matemática muito interessante. Tá? Você tem uma esperança matemática ali de 0,46% de lucro ali, de valor esperado. Só que se você quer alavancar seu capital, não tem como você arriscar só uma pequena parte do capital. Você tem que arriscar o capital todo. Por quê? Porque senão você vai demorar muito para ter esse objetivo. O que é que você tem que fazer? Pegar lá, você tem R$500, pega 100, vai fazendo esse método, alavanca, chegou lá em objetivo, saca o capital, se quebrou, coloca de novo e vai fazendo isso. Porque quando você tem aqui uma grande taxa de acerto e um valor esperado positivo, a sua taxa de acerto, acima de 95%, você consegue fazer isso. Você vai errar pouquíssimas vezes, você consegue ter uma sequência de ganhos muito grande e multiplicar o capital absurdamente. Quando você tem uma taxa de acerto alta e uma esperança matemática negativa, a questão é que você não consegue repetir isso aqui várias vezes. Você pode multiplicar uma vez, multiplicar outra vez, mas ao longo do tempo, entre ganhos e perdas, você acaba tendo mais perdas do que ganhos. Já quando você tem esperança matemática positiva, não, ok? Então, o que é que você tem que fazer para multiplicar um capital pequeno? Em vez de ficar fazendo loucura, usando a alavancagem da corretora, você bota lá $100 e começa a usar a alavancagem para transformar em $10.000, alavancagem de 100 vezes, qualquer coisinha você perde 100% do capital. Em vez de fazer isso, em vez de usar a alavancagem da corretora, você tem uma estratégia que acerta muito, mas quando erra, perde tudo. Você consegue alavancar o seu capital muito mais rapidamente e com a chance de que entre ganhos e perdas ao longo do tempo você consiga sair positivo por conta da esperança matemática positiva, beleza? Lembrando que toda vez que você quebrar, você vai ter que colocar um capital novo. Então é importante que uma vez que você dobrou, você tira o seu capital e segue investindo ao longo do tempo. Isso aqui é muito utilizado, esse tipo de método, em apostas esportivas, usando a matemática a favor para conseguir vencer de fato nos jogos, mas no mercado cripto é possível também, desde que você tenha uma estratégia que acerta muito e erra pouco, tá? Por mais que você ganhe muito menos quando você acerta do que a sua perda quando você erra, beleza? E aí, quando você tiver aqui um capital relevante, você vai ter que vir para um método como esse. Por quê? Porque nesse método você entra sempre com 100% do capital, mas quando você erra, mesmo que você erre metade das vezes, você perde 1% apenas. Isso aqui é muito mais sustentável ao longo do tempo. Por mais que você, com esse método 1, você consiga alavancar o seu capital rapidamente, no longo prazo, tá? Não é muito sustentável você aplicar grandes valores nisso aqui, tá? Você ficar fazendo isso direto, porque você fica viciado naquilo, fica começando a querer trabalhar como se fosse um apostador. O ideal é você vir aqui e usar uma estratégia que te permite, entre ganhos e perdas, ganhar mais do que perder. Quando você perde, você tem um abalo pequeno no seu capital. Isso também ajuda muito para a cabeça. Lembrando que para usar um método desse aqui, onde você acerta muito e erra pouco, mas você quando erra perde tudo, você tem que ter a cabeça muito boa, você tem que estar sabendo que aquele capital que você colocou é 100% risco, você pode perder ele a qualquer momento, beleza? Então fica essas dicas para vocês, cara, tá começando a operar, antes de tudo, encontra uma estratégia que tenha valor esperado positivo, que tenha lucro esperado positivo, esperança matemática. Depois, define, você quer ser aquele cara que vai entrar com um capital gigante, operar com estratégia que tem esperança matemática positiva, tem paciência e ganhar ao longo do tempo, ter um lucro ali ao longo do tempo construir o seu capital. Ou você quer ser aquele cara que não tem muito capital, você não tem muito capital, quer arriscar $100, $200 e tentar alavancar isso para 2.000, 3.000 para depois mudar de método, para depois ser esse cara que vai trabalhar aos pouquinhos, né? Então você tem que pensar, já que você está começando no trade, você tem muito capital para aplicar, você tem pouco capital para aplicar, você quer resultados mais rápidos, mas quer correr mais risco, vai para o método 1. Você tem mais capital, quer uma coisa mais lenta, com menos risco, mas que, como você tem mais capital, esse 0,5% que vai representar muito, opera com um método mais tranquilo, beleza? Por mais que você descubra uma estratégia mirabolante que acerta 99% das vezes, faz o cálculo da esperança matemática, vê quanto você ganha quando acerta, vê quanto você perde quando erra, aplica a formulazinha da esperança, que com certeza você vai ter mais resultados do que você ficar aqui simplesmente no gráfico tentando adivinhar para onde o mercado vai.
sem estratégia nenhuma, sem noção do que é esperado de resultado para aquele método que você está aplicando. Então, o mais importante é ter um método que tenha esperança matemática positiva e que você consiga aplicar aquilo ali tanto para o longo prazo, nesses métodos onde você tem uma taxa de acerto menor, mas você perde muito menos quando você erra. E para a alavancagem, você tem que buscar um método que acerte muito mesmo, para que você consiga fazer essa alavancagem rápida. Começar com um capital pequeno, sem usar a alavancagem da corretora, simplesmente entrando com $100 em uma operação e conseguir ter um ganho ali de 5%, mas se erra, perde tudo. Então você tem que botar isso na mente. Perfeito? Então, basicamente é isso para o vídeo de hoje, pessoal. Se você gostou desse conteúdo, deixa o seu gostei. Comenta aqui embaixo qual dos 4 métodos você escolheria. Obviamente, ninguém escolheria esse aqui que perde, né? Que tem a esperança matemática negativa. Mas, claro, alguém pode começar com esse método 4 aqui e dar sorte de multiplicar, mas no longo prazo ele perderia dinheiro. Ou você prefere o método 1 para alavancagem, ou você prefere o método 2 ou o método 3 para operar mais longo prazo, para operar mais sossegado. Deixa aqui embaixo seu comentário. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu gostei. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Nos vemos no próximo vídeo aqui no canal. Vejo você na próxima. See you next time.